Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Gutierrez, e eu estou atendendo a solicitação do Holdridge, que pediu para que eu contasse um pouquinho da minha história com a esquerda. Bom, vamos começar pelo começo então. Eu acho que quem nasceu na década de 60, foi criado ali na década de 70, já foi naturalmente programado para ser de esquerda. Não é à toa, foi a época em que houve a ascensão da Globo, havia ditadura, enfim, havia um momento propício para a esquerda tomar força no Brasil, e foi isso que aconteceu. Então, claro, na adolescência eu ainda fui fazer teatro, eu trabalhava com produção de cinema, produção de audiovisual. Lógico, eu já era petista antes mesmo de saber a origem do PT, né? Votei diversas vezes no PT, então isso foi uma constante na minha vida. Apesar de que aos 30 anos eu também era uma completa analfabeta política, acreditava que a esquerda era o partido, era a ideologia que queria salvar o mundo dos malvados conservadores, os malvados direitistas, extrema direita, né? Os nazistas. E aí, aos 30 anos eu já fazia campanhas políticas, mas eu trabalhava com produção de TV, com produção de propaganda política do candidato que ia para a televisão. Então eu não mexia com estratégia. E claro, eu trabalhava para quem me pagasse, né? E então o meu candidato era sempre o melhor, porque se eu era muito bem paga, eu dava o meu melhor, né, do meu lado profissional em função do candidato, e fazia tudo para ele vencer, dentro das regras, dentro, né, da honestidade. De qualquer forma, eu só fui me interessar mesmo por política quando houve o mensalão. Que aí houve uma ruptura. Não minha com a esquerda, não, mas minha com o PT. Foi quando eu me decepcionei demais com o PT, e fiquei mais horrorizada ainda quando na CPI do mensalão eu vi a Ângela Guadagnini fazer aquela dancinha da pizza, comemorando que um canalha dos mensaleiros havia se livrado de punição. Fiquei tão abalada com isso que a Marcelinha, que mora comigo até hoje, a Marcelinha, que é advogada, falou: olha, uai, você está assim, porque você é agente público, você é agente político? Eu falei: não. E por que você não é? Eu falei: uai, porque nenhum partido presta, eu estou cansada. Ela falou: então é o seguinte, minha filha, arruma um partido para você e vai agir politicamente. Aí você sofre por política. Antes disso, não faz sentido. E foi o que eu fiz. A Heloísa Helena, junto com o Babá e com o Chico Alencar, haviam saído do PT e montado o PSOL. E a Marcelinha me falou: ó, você não quer um partido limpinho? Não existe PSOL no Tocantins. Ajuda a montar. E foi o que a gente fez, tanto eu quanto ela. Nós nos unimos aos professores da Unirg, do IFTO, Paulo Henrique Costa Matos, professor Fábio Duarte, mais uma galera da iniciativa privada mesmo, e gente de sindicato, e montamos o PSOL, a base fundadora do PSOL. E aí a gente começou a trabalhar. Logo em seguida, em 2006, veio uma campanha política. Eu fiz a parte de marketing, eu tinha uma pequena agência, a RG Comunicação, e a Marcela foi do jurídico, do PSOL. Eu queria até mostrar para vocês, olha que bonitinho. A gente que criou essa... Espera aí que eu estou barbeirando aqui, ó. Essa Heloísa Helena aqui, ela virou bottom, ela virou camiseta, e ela chegou à nacional do partido, que, diga-se de passagem, nunca deu um centavo pra gente. E nessa época até compraram uns bottoms meus. Eu levei bem uns 3 anos para receber esses bottoms. Mas também fiz praticamente em preço de custo, porque o partido nós nos dedicávamos de verdade ao partido, né? A minha ruptura com o PSOL, ela aconteceu a partir de uma ocasião em que o PSOL aderiu ao Marco Civil da internet.
Aí vocês estão vendo, ó, o Ivan Valente, o Chico Alencar e o Jean Willis, que além do Marcelo Freixo, fizeram de tudo para aprovar o Marco Civil da Internet. O que significa isso? Significa que nós, se hoje nós somos punidos pela internet, o mérito é desses canalhas aí. Eles que trabalharam para isso, alegando que a internet não tinha lei e tal. Isso é mentira. A internet tem lei, sim. Todos os crimes que você comete pela internet já eram previstos no nosso Código Penal, na nossa Constituição. A internet é só uma ferramenta, é só aplicar. Mas os caras foram dar poder para juiz hoje, canetar a gente, calar a gente nas redes, entendeu? A partir daí, eu já comecei a desgostar do PSOL e a coisa... Esfriei com o partido mesmo, porque eu nunca ganhei nada com o partido mesmo, eu só dei meu trabalho, só dei dinheiro, só me esforcei para que ele acontecesse. Nunca tivemos retorno nenhum, nós fomos em convenções nacionais do PSOL, eu fui para a convenção que colocou a Heloísa Helena como nossa candidata a presidente, embora ela tenha concorrido sozinha, né? Não tenho nada contra a Heloísa Helena. Dentro do partido a gente recebeu inclusive a visita do Martiniano Cavalcante, que era na época vice-presidente do PSOL e tal, parecia uma autoridade, parecia uma pessoa ilibada, um canalha. Então, assim, super complicado lidar com essa questão da esquerda, mas a gente, para mim, tudo bem, eu não quero mais o PSOL, não quero saber do PSOL. Os professores me procuraram, falaram, nós vamos passar o partido para frente. Passem, eu tô nem aí. Na época eu era secretária de comunicação do PSOL, eu fiz o blog do PSOL, que é o sol50.blogspot.com. Até hoje o blog está lá, eu escrevia nele constantemente, eu publicava matérias, larguei de mão também, e a coisa foi me incomodando, e eu lancei um blog chamado Choque de Opinião. Era um blog e uma página de Facebook. Hoje é só a página de Facebook e ainda está meio abandonadinha. Em que eu queria acompanhar a Operação Lava Jato. E nessa época, chegavam até a gente a situação da Venezuela. Era cada vez mais difícil defender a esquerda. Então eu um dia marquei para conversar com um amigo lá no shopping e acabei encontrando o professor Fábio Duarte, pessoa que eu respeitava, eu respeito muito, que eu gosto muito, mas que sem querer abriu meus olhos, porque eu sentei para tomar uma cerveja com ele enquanto meu amigo não chegava, e eu falei, professor, tá difícil defender a esquerda, né? Pelo amor de Deus, na Venezuela, que tinha morrido Chávez, tal, Maduro, os caras não têm papel higiênico. Tá faltando papel higiênico na Venezuela, que foi um dos países mais ricos da América do Sul. E ele olhou para mim e fez assim... Isso é porque o Maduro não tem carisma. Velho, quando ele falou isso, acabou. Para mim, acabou a esquerda, acabou o socialismo, acabou tudo, acabou o PSOL, acabou tudo. Uma resposta dessa, o que carisma tem a ver com papel higiênico, com escassez, com necessidade do povo? Da onde que ele tirou isso? Não era para o socialismo ser a solução? Então aí eu comecei a estudar. Encontrei o Jean Willis, já tinha me bloqueado, porque naquele debate sobre o Marco Civil da Internet, embora eu fosse psolista também, ele me bloqueou quando ele não teve mais argumentos. O partido já não me representava nem aqui localmente. A resposta do professor foi a pá de cal. Então eu comecei a estudar, a entender realmente por que esses caras não estão entendendo o socialismo como eu entendo. Aí eu fui entender que era o contrário. O meu socialismo era uma fantasia, porque a esquerda, ela vende muito bem a propaganda, ela só não entrega. Ela é aquele cara que faz juras de amor para a namorada até a hora que casa. Quando ela casa, ele chuta ela pro mato e vai sair com qualquer vagabunda que passar na frente, entende? E eu fui rever os meus valores, e eu fui percebendo aos pouquinhos que não era nada daquilo que eu queria pro mundo. Eu não era a favor do aborto, o pessoal era. Eu não era
a favor de casamento gay na igreja, o pessoal era. Eu não achava que existia o racismo estrutural, o pessoal dizia que sim. Eu não achava que os índios estavam sendo... Eu até acreditei durante muito tempo que os índios eram vítimas e tal, mas eu fui trabalhar com o CIMI, eu fui fazer vídeos para o CIMI, que é a Comissão Indigenista Missionária e tal, e eu vi que não, que os caras tinham bastante, inclusive regalias por serem índios, e o que os impedia de crescer era exatamente as entidades que diziam que queriam ajudá-los e que queriam mantê-los na condição de índio, embora eles quisessem ter internet, vida moderna, luz, né? Enfim, foi no decorrer desse processo que eu conheci os pensadores conservadores. Eu conheci Roger Scruton, primeiro, claro, Olavo de Carvalho. A partir de Olavo de Carvalho, a gente foi conhecendo Roger Scruton, Chesterton, conhecendo ex-esquerdistas como David Horowitz, conhecendo a vida de esquerdistas canalhas como Saul Alinsky, como o próprio Gramsci. Fui estudar para saber quais eram as propostas de O Capital. Fui entender que, por exemplo, o nazismo nada mais é do que uma vertente do socialismo, ele não tem nada a ver com direita, isso está escrito no estatuto do partido, tá? Não é uma invenção. Enfim, eu fui descobrindo que os valores que eu defendo hoje, que é pátria, família e religião, e Deus, né? Não tinham nada a ver com a esquerda, que a esquerda quer destruir exatamente isso, porque a sua essência é essa. Ela não pode, para que haja o domínio do Estado, não pode haver família. E o Estado terá que ser seu Deus, então não pode haver religião. E acima de tudo, você não vai poder ter a liberdade que você quer. Liberdade é aquilo que ninguém explica, mas que todo mundo compreende, como diria Cecília Meirelles. Então, é um valor tão profundo que não dá para a gente abrir mão. Eu não quero me alongar nesse vídeo e eu espero ter explicado a todos os motivos da minha mudança de lado, entendeu? Estamos juntos e se alguém tiver alguma dúvida, é só clicar aqui no canal, tá bom? Um forte abraço para todo mundo e até mais.